Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Ah, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, todos os cultos são muito bons, mas o culto da Santa Ceia é um culto especial. Glória a Deus. É um culto ao qual nós estamos aqui mais uma vez para fazer menção do nome daquele que reina e vive para sempre. Aquele que deu a vida por mim e por você. Imagina que hoje seja como aquele dia de Jesus, a última Santa Ceia. Imagina que seja a tua última Santa Ceia. Todas as vezes que você for tocar no corpo, no sangue, imagina que é a última. Não imagina que é a primeira, imagina que seja a última. Toca com temor, toca com reverência. Toca saber que você está tocando somente num suco de uva, num pedaço de pão, num copinho de água. Toca como se estiver tocando no corpo e no sangue de Cristo e a água do fortalecimento. Toca de uma forma que você nunca tocou na sua vida. Toca imaginando que você estava lá naquele grande dia, no dia da cruz do Calvário, sangue dele derramado e tocando no próprio sangue de Cristo. Se você tudo é possível aquele que crê. Se você tocar, você com certeza está tocando o sangue dele. O sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder e domínio sobre aquilo que é impossível na tua vida. Eu não sei o que é impossível para você, mas por Deus que eu sirvo, nada é impossível. Meu irmão, nós temos que ter a certeza, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas algo que eu e vocês estão esperando, eu não sei onde vocês estão esperando, mas eu estou esperando Deus. Eu esperei no Senhor e Ele dá chorava. Ele me ouviu, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele ouve até o silêncio do teu coração. Quando teu coração, às vezes você está abrindo a boca, mas teu coração fala assim: Senhor, eu preciso. Ele fala assim: eu supro a tua necessidade. Senhor, eu quero. Ele está falando contigo. Tudo é possível aquele que crê. Somente crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tudo a tua casa. Glória a Deus. O homem está olhando para você e demonstrando assim: está servindo, mas está acontecendo isso. Está igualzinho quando Jesus estava pendurado na madeira, quando passou a abrir o livro em Mateus, a palavra do Senhor, se tu é filho de Deus, desça daí, mas o Senhor manda falar contigo. Não olha para o homem, olha para a cruz. Não olha para a direita nem para a esquerda, olha para a cruz, porque na cruz foi consumado. Meu irmão, foi consumado na cruz. Não é na minha vida, na vida do pastor, não. Foi Jesus que foi pregado. Foi Ele que disse: e pelas pisaduras dele seremos salvos, seremos curados. Onde você precisa de uma cura nessa manhã? Onde você precisa de uma libertação, meu irmão? Eu estava aqui observando ali, Senhor me levando em cada versículo, cada oportunidade no altar. E Ele me trouxe algo que sempre tem falado comigo quando o pastor José subiu no altar. Isaías, um versículo tremendo, lá em Isaías 6, ele diz: cantará, Isaías fazendo uma confissão com Deus. Quantos de nós precisamos fazer uma confissão com o Senhor? Ele confessando: o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, cantará. Às vezes, meus irmãos, o que está precisando de nossa intimidade com Deus é somente uma confissão. É somente nós apresentar para Ele a nossa fraqueza. Isaías apresentou a fraqueza e disse: eu sou um homem de lábios impuros. Também de homem, pessoas com lábios de cantar, que falam provérbios de cantar, coisas que não agradam ao Senhor. Quantas as vezes, meus irmãos, nós temos ouvido coisas que têm nos contaminado? O inimigo fica soprando o tempo todo dizendo que não tem nada a ver. É só uma palavra. É só uma gíria. E cantará. E o Senhor manda dizer que lá no céu não entra gíria, não entra apelido. Lá no céu só entra lavado e remido pelo sangue de Cordeiro.
meu irmão, ele muda o nome. Quando é apelido, ele muda o nome. Não é Abraão, mas não, agora é Abraão. Não é Sarai, não, agora é Sara. Não é Saulo, mas não, agora é Paulo. Ei, você não está entendendo ainda. Não é Simão, mas não, agora é Pedro. Pedro significa rocha. Deus está querendo mudar a tua história nessa manhã. Ele quer mudar o cenário. Ele quer te tirar do lago do lamaçal do pecado. Ele está falando contigo, ó, não é somente vestir, não. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo: corpo, alma e o espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu creio que ele está aqui, meu irmão. Este altar está tomado de unção, não sei embaixo, mas aqui está cheio. E vai ser transmitido para a igreja ainda, que você vai entender, porque hoje o corpo já foi partido, o sangue já foi derramado, a fonte já está jorrando água. Ele diz que ele é um pão vivo que desceu do céu. Eu vou ler a palavra, eu não consegui nem ler aqui, não, meu irmão. Se eu for olhar aqui a presença, não vou conseguir nem ministrar aqui, não, mas o Senhor está comigo. Ele me ungiu, como ele diz para o pastor, através da boca do pastor Dinei, no livro de Isaías 61. Ele me ungiu, diga, abra tua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11:23. Vamos ministrar, Senhor. Eu estou sentindo uma graça aqui, meus irmãos, que essa graça, como o próprio Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que isso quer dizer para a igreja? Não olhe o espinho na tua cara. Não olha para o problema, olha para a graça dele. Olha para a presença dele, meu irmão. Porque ele é o consumador. Nós éramos criatura, mas quando nós estamos servindo ele, nós somos filhos. E o filho, ele tem a intimidade. E olha o que ele diz na palavra aqui, meus irmãos. Não é Paulo querendo. Aqui é Paulo tendo um encontro com Jesus. E Paulo ensinando os próprios discípulos que é com Jesus como ministrar a ceia do Senhor. Imagina que coisa feia. Os discípulos andavam com Jesus, não sabiam ministrar a ceia da forma certa. Mas Paulo não andou, teve um encontro, aí Paulo vem dizendo aqui, ó. Porque antes, se você buscar aqui lá no livro de 1 Coríntios, a partir de 17, tinha dissensões, discórdias, o modo de celebrar a ceia. Mas aí Paulo vai ter um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, o que Jesus fazia, os discípulos que andavam com ele não conseguiram fazer, mas Paulo vem dizendo aqui, a partir do 23, 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor. Ele está falando que eu recebi de Pedro, não que andou com Jesus, não. Ele está falando que recebeu de Tiago, não. Ele está falando que recebeu de João, não. Ele está falando porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Eu vou ensinar para você o que eu recebi do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes. Fazer isso, e o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso não só uma vez, mas todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignadamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora é para a igreja, não é para mim. Eu não faço nada. Olha o 28.
Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando eu vejo Paulo falando aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, me chama muita atenção. Quantas às vezes estão andando junto com nós? Presta atenção. Revelação do céu. Estão andando junto com nós. De cara, lá, churabadá. É para você mesmo. Não vou contar o dedo, não, que você sabe que veio do céu. Estão andando junto com nós. Igual Pedro andou com Jesus. Mas quando ele foi ministrar, você não ministrou como Jesus falava. Paulo não andou, mas ele fez como Jesus fez. Porque eu aprendi do Senhor. Que Jesus também não aprendeu com ele mesmo, com o Pai. Tem pessoas que andam junto com nós só. Deus manda falar algo, mas tem dúvida, não tem certo. Não faz do jeito que a gente fala. Quer fazer do jeito do seu coração. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. Agora tem pessoas que não andam com nós. Às vezes ele ouve o ministério, liga, pede um conselho. A gente dá o conselho e faz do jeito que Deus falou. E acontece. Está igual Paulo. Porque Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quem de Cristo vive nele, ele sabe quando é Deus que está te usando para falar. E ele vai fazer da forma que Deus mandou. Agora quem que diz que tem o Espírito Santo não tem, o que vai fazer? Pode andar igual o discípulo andou. Se for preciso eu morro, mas na hora negou, correu, ficou com medo. Mas é interessante que Pedro chegou um momento, meus irmãos, ele entendeu que ele não era convertido. Não era. Ele estava olhando para um lado para o outro e ele ficava somente tentando esconder. Ele ia pregar no lugar e corria para o outro, porque não vai perseguir nós. Chegou uma hora que ele se trancava num lugar. Aí ele se trancava num lugar. Jesus ressuscita. Porque mais para Jesus não tem porta fechada. Para Jesus não tem parede. Para Jesus não tem laje. Para Jesus não tem abismo. Para Jesus não tem trevas. Porque com ele mora a luz. E Jesus entra ali e eles acharam que ele estava escondido. Jesus entra. Bateu no ponto com eles. Para nós entender que eles não tinham o Espírito Santo, Jesus compareceu com Marta e Maria. Elas falaram, eles não acreditaram. Quantos que Deus tem usado para falar não tem acreditado? Pedro andou junto. Pedro foi um dos primeiros. Um dos primeiros. Não foi o primeiro, não, um dos primeiros. Andou com Jesus na caminhada. Ele viu tantos milagres. Mas eu mesmo creio que Pedro não acreditou que Jesus ia ressuscitar. Porque ele se escondeu. Ele se acovardou. Pedro não tinha o Espírito. Eu provo você da Bíblia. O Espírito só veio depois que Jesus ressuscitou. Mas Paulo, como medo, na hora que ele teve um encontro com Jesus, em 3 dias ele teve uma conversão. Eu falo para você nessa manhã, não adianta falar que tem o Espírito, tem que ter uma conversão, tem que ter um encontro. E quando você tiver um encontro com Jesus, você vai entender o que Paulo vem dizendo lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados
Ele fala em Romanos 8:31. Mas que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Paulo dizendo, meus irmãos, pode vir tudo contra mim, mas se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Se Ele que criou todas as coisas, que dirá essas pequenas coisas que se levantam? É Paulo dizendo, eu creio que tudo que levanta vai ser para manifestar a glória de Deus. E o interessante, meus irmãos, o pastor Lógico estava abrindo aqui a palavra do Senhor no livro de Atos. Deus usando o servo dele para trazer ânimo para a igreja, para trazer, meus irmãos, que às vezes nós precisamos sim de ânimo, porque o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo. E hoje nós estávamos abrindo a porta da igreja, eu estava comentando isso com um missionário normal, o pastor José. Às vezes você fica andando perto de pessoas que ela só fala de coisa ruim, ela quer te trazer o quê? Desânimo. Mas Jesus diz: tem bom ânimo. E eu sempre falo com o primeiro dos irmãos, é só vitória no nome de Jesus, porque Jesus com ele é só vitória. Com Jesus não tem perda, tem ganho. Com Jesus não tem, meus irmãos, miséria, tem bonança. Porque ele diz que aquele que crê comerá o melhor dessa terra. Ele disse que nunca viu um justo mendigar o pão nem essa descendência. Eu fico olhando o crente chorando miséria, pastor, eu estou vivendo isso, aquilo e aquilo. Ontem eu estava conversando com um rapaz e começou a mesma coisa. Eu falei com ele assim: varão, Deus me perdoa se eu estiver pecando, você está desviado. E ele falou: estou mesmo. Mas está desviado. Crente quando chora miséria está desviado. Porque o servo do Senhor, meus irmãos, ele tudo dá graça. E a minha séria tem comendo, pastor, só tem farinha. Graças a Deus já tem farinha. Você lembra da viúva? Só tem azeite. Azeite simboliza a presença. Então o que ele disse? Eu falo: vai lavar o seu nome. Vai trazendo os vasos. Como é que Deus vai mandar prazer se você chora na miséria? Deus não age no lugar que tem miséria. Ele age no lugar de fé. Fé, confia no fundamento. Deus age onde tem que crer, crença. Tem que crer, tudo é possível aquele que crê. Se crer, será a glória de Deus. Você não está entendendo ainda. Eu estou falando da boca para fora, não, minha esposa daqui a testemunha. Se eu chegar em casa, pode não ter nada pronto, eu vou, pego o que tem lá e bom, e dou graças. Se não tem, eu faço, porque Deus me deu 2 mãos para fazer. Tem gente que começa a chegar, mas não tem comida pronta, não tem ninguém em casa, não, fica no silêncio. Que no silêncio Deus fala: não tem não, quer ajuda para fazer? Não quero, eu faço. Meu irmão, tem hora que Deus permite situação na sua vida para você aprender. Mas sabe que muita gente não quer aprender, não quer que as pessoas façam para eles. Aquelas pessoas que querem um cavalo para montar. Mas Jesus não chamou o cavalo para montar, ele chamou você para marchar. Ele fala com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Fala com o meu povo que marcha. É para marchar, não é para montar nas costas de ninguém, não. Você não vai subir para o céu nas costas do pastor, da missionária, do pastor José, da missionária. Ninguém vai subir nas costas de ninguém. Você vai subir, meus irmãos, é na obediência dessa palavra. Porque clamas a mim, Moisés, muita gente clamando miséria, clamando coisas ruins, esquecendo de olhar onde tudo foi consumado. O véu foi rasgado, meu irmão. Nada te impede de falar com o Pai, não. Lembra de Pedro, não foi com Jesus, mas aqui, se nós for entender, eles ministravam a ceia, mas não era da forma que Jesus queria. Mas Jesus traz um que todos apontavam o dedo para ele, dizendo assim: aquele é perseguidor, aquele bate, aquele mata, aquele persegue os meus. Mas as pessoas só olhavam da perseguição, não olhando depois do encontro. Muitos estão olhando para mim, para você, não está olhando do tempo que nós aceitamos Jesus para cá, não está olhando passado. Eu falo com vocês, meus irmãos, que eu falo diante de Deus, diante de mim. Esses dias um próprio irmão meu de sangue ligou para mim, querendo pedir para me fazer algo para ele. Quando eu falei que não dava, aí já começou a querer me julgar pelo passado. Ah, mas foi para a igreja, agora acha que é santo. Foi para a igreja, acha que você é melhor do que eu. O inimigo, ele trabalha assim. Porque Deus, ele não me acusa nem você. Ele não aponta pelos nossos erros. Deus, ele quer que nós confessamos.
Confessai as vossas culpas uns com os outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. Então, quando o irmão confessa a culpa com você, ora. Ora, porque Jesus, ele te chamou para orar. Ele chamou você para dobrar o joelho e dizer que tudo é possível aquele que crê. Ele chamou para você dizer para o seu irmão assim: ó irmão, o mesmo Deus que me curou, ele te cura. O mesmo Deus que me salvou, ele te salva. O mesmo Deus que me libertou, ele te liberta. Aí naquele momento eu falei com ele assim: Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus. Ah, mas cheio de pecado, vai para a igreja. Eu falei assim: ele veio para os pecadores, não para os santos. Ele veio para os doentes e não para aqueles que estão sãos. Ele veio para os fracos, não para os fortes. Aí ali, meus irmãos, naquele momento ele não respondeu mais. Aí eu lembrei de Jesus no deserto. Aí a Bíblia fala: por um tempo o inimigo ele foi e se afastou de Jesus. Mas lá fala que é por um tempo, sabe? Não pensa que ele não volta, não. Por que volta? Porque o diabo ele é perdedor. Ele é perdedor. Mas ele não desiste. Agora eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não vamos desistir de quê? Da calúnia? Não vamos desistir por causa do quê? Do apontar do dedo, da difamação, da mentira que tem que se levantar, dos deboches, as afrontas. Não. Eu quero que você entenda nessa manhã: Jesus não desistiu de mim e de você. Ele me chamou aqui nessa manhã e você, para nós sentar nesta mesa, confessar para Ele as nossas culpas e dizer: Senhor, como a palavra do Senhor colocou no coração do pastor José, quando Isaías disse, confessou que ele era um homem de lábios impuros, e o Senhor vai enviar o anjo dele nessa manhã para tocar no meu do Senhor na sua boca e tirar toda a iniquidade, para que nós sejamos sarados, para que depois dessa ceia, nós dizer para o Senhor: envia-me, Senhor. Me prepara, Senhor, para uma boa obra, porque a tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra se aperfeiçoará até a morte. Amém? Vamos estar aqui consagrando a ceia dessa manhã. Vou estar chamando aqui em nome de Jesus o missionário Lindomar e a missionária Sueli para nós orar para a ceia. Meus irmãos, não creio que não precisa nem de orar muito não, porque cada palavra que foi ministrada nesse altar aqui só tem fogo. Cada louvor, cada oportunidade, o testemunho do presbítero Paulo é só bênção. Então eu creio que nós não vamos nem ficar aqui, a hora está voando. Eu peço ao irmão perdão em nome de Jesus. Vou nem estender muito, não. Já li a mensagem da ceia, meu irmão pregou. Eu vou somente orar, consagrar o Senhor, porque eu creio que já está tudo consagrado, que foi colocado aqui pela mão de servo do Senhor. E aqui só tem bênção nessa casa, porque as bênçãos do Senhor nos enriquecem no acrescentador. Maravilhoso Deus, soberano da terra, Pai. Ó Pai de graça, de poder, de misericórdia, meu Deus, nessa manhã de domingo, Pai, pelas tuas mãos eu peço, Senhor, não pelas minhas. Coloca as tuas mãos sobre, meu Pai, esse suco de uva, este pão, essa água. Meu Pai, eu na minha fé, com a fé de cada servo e serva do Senhor que se encontra, em um só pensamento, em um só nome, em concordância. Eu peço ao Senhor, Pai, abra a janela do céu, Pai, e derrama as bênçãos sem medida. Coloca uma gota do teu sangue sobre esse suco de uva, e sobre este pão, e sobre essa água. E consagra nessa manhã, Pai, esses três itens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu consagro, meu Pai, que agora não é um suco de uva mais, é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E não é apenas um pão, Pai, como mais, é o corpo de Cristo que foi, meu Pai, crucificado pelo nosso pecado. E essa água, Pai, não é uma água comum mais, é a água que o Senhor disse para a mulher samaritana: mulher que se não beber da água, não tem quantidade jamais terá sede. Então eu consagro esses três itens, meu Pai: a água do fortalecimento, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E todos que comerem e beberem, meu Pai, serão curados, santificados e renovados, e cheios do meu Espírito. E toda a igreja que crê diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Assim está consagrada a ceia do Senhor. A meus irmãos que ceia, fica à vontade, porque aqui, meus irmãos, vocês estão na casa do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem à vontade quando vocês pegarem o corpo, o sangue de Cristo, a água do fortalecimento. Fica da forma que Deus tocar com vocês serem em pé, ajoelhado, sentado, mas seja com uma forma que Deus fala e começa a falar com Ele nessa manhã. Fala com Ele, Senhor, eu sei, Pai, que eu não sou digno, mas é pela Tua misericórdia. Eu peço o Seu perdão pelas minhas falhas, fraqueza, transgressões, iniquidade, forma de falar, de pensar, de ouvir, de agir, de olhar. Eu peço o Senhor me purifica através do Teu sangue carnezinho. Meu Pai, que quando eu comer do Teu corpo, se eu possa fortalecer a minha carne, e quando eu beber o Teu sangue, se eu possa me lavar do alto da cabeça à planta dos pés, do dentro e do fora, e quando eu tomar dessa água, Pai, que não seja uma água comum, que seja água do fortalecimento, eu possa mais ser fortalecido nessa manhã do domingo, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para cuidar daquilo que o Senhor tem colocado, meu Pai, para mim fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que cada um precisa e necessita, mas vai de encontro com cada uma hora, cada lado, meu Pai. Levanta verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade. Levanta homens e mulheres, meu Pai, compromissados com a Tua palavra, com autoridade, para pregar dentro e fora de dentro. Como a Tua palavra diz, meu Pai, lá no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê for batizado será salvo. E os que não crê já estão condenados. E esses sinais nos seguirão em teu nome, expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos serpentes, e se comer água mortífera não fará dano, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra em cada um que tomar, meu Pai, do teu corpo. Cada um que tomar do teu carne, e comer do teu corpo, e beber essa água do fortalecimento, em nome de Jesus. Deus, eu não coma do corpo de Cristo nessa manhã. Coma como Deus, você nunca comeu na tua vida. Coma pensando que você está mordendo a carne do Mestre e vai sendo fortalecido. E nessa manhã eu determino a cura do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura. Em nome de Jesus, Pai, eu creio no milagre. Que pessoas que entrou por essa porta, Pai, com enfermidade, vai ser curado nessa manhã. Em nome de Jesus, que toda a escravidão de Satanás vai sair, a escravidão do remédio. Em nome de Jesus, coma do corpo. E você vai sentir um refrigério nessa manhã lá, em nome de Jesus. Vai comendo, vai mastigando o corpo do Mestre, porque ele foi moído por mim e por você. Apresenta o cálice dele e diz: Senhor, meu Deus, eu sei que não é um suco de uva bom, mas é o sangue do Senhor que foi derramado por mim pela tua igreja. Meu Deus, que quando eu tomar esse sangue, que cada vez o meu corpo vai ser lavado. Se tiver uma falta de circulação, seja repreendida agora em nome de Jesus. Se tiver uma inflamação nos ossos, nos órgãos agora, que Deus, todo mal vai bater de retirada em nome de Jesus. Se tiver um espírito que não for o Senhor, bata de retirada, vai ter o poder da tua palavra. Porque a tua palavra diz em João 15:3, e pelas palavras que eu tenho vos falado agora já está em mim. Toma no sangue do meu corpo, meu irmão. Toma no sangue carnezinho que foi derramado por mim e por você. Fala com ele: Senhor, obrigado, Pai, por ter tomado o teu sangue e comido o teu corpo. Apresenta também, meu irmão, a água nessa manhã, a água do fortalecimento para ele. Fala: Senhor, eu creio que essa água vai jorrar fonte de água viva sobre a minha vida, de dia e de noite, porque o Senhor é fonte de água viva, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Meu Pai, que quando eu beber essa água, seja a mesma água que o Senhor disse para a mulher samaritana. Beba dessa água com fé, meu irmão. Sinta o temor do Espírito Santo. A água simboliza o Espírito de Deus sobre a minha, sobre a tua vida. Beba com fé, já crendo na vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, santo, santo do teu nome, Deus de Israel, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o mesmo Deus, Pai, que quebrou as cadeias, Pai, quando Paulo e Silas estavam na prisão, o
esteja aqui operando em nossos meios, que Ele esteja conectando a igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que Deus seja abençoado pelo poder da Tua palavra, Pai. Eu creio em nome do Pai, do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu creio que você está aqui e operando o Senhor, Ele fez. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nós te agradecemos por mais um culto. Te agradeço por esse culto de Santa Ceia, meu Pai, neste domingo. Que o Senhor possa nos prover, meu Pai, uma semana de bênção, de cura, de milagre, de restauração, de livramento. Meu Pai, que o Senhor possa prover na vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, suplicar a necessidade, abrindo porta de emprego, de trabalho, abrindo, Senhor, porta de não ter, curando, Senhor. Seja o médico, remédio do teu povo. Reveste com as tuas armaduras celestiais, brilha com o teu escudo, coloca o capacete da salvação, a coraça da justiça. Meu Deus, da mesma forma que você nos trouxe em paz e segurança, e também o Senhor possa nos levar, em nome do Pai, do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, ministério, onde cada um colocar a planta dos pés, toda a igreja que crê diz. Amém. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanha em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço, irmão, perdão por culto atrasado, tá um pouquinho hoje, porque é condição da ceia, mas Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. E eu peço, irmão, perdão, vamos em paz com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.